Vamos lá, pessoal. Presta atenção agora. Rapidão, ó. Tá coisando aí? Tá balançando? De nada não. Vai ser assim hoje. Presta atenção, pessoal. Nossa última transformação. Falamos das outras duas nas últimas aulas. Qual foi as outras duas? Isotérmica e isobárica, perdão. Isotérmica e isobárica. Isotérmica acontece quando a temperatura é constante, isobárica quando a pressão é constante. Aí nós temos a última agora, que é a isovolumétrica. O nome já entrega, pessoal. Isovolumétrica é quando o volume ele é constante. Existe um outro nome que pode aparecer na prova para vocês, que é isocórica. Tá? Se aparecer isocórica, é a mesma coisa de isovolumétrica. Professor, como é que você lembrava? Ó, pega o có, aí você lembra de copo, e o copo tem volume, não é? Se tem volume, então o volume ele é constante, beleza? É uma formulazinha só para você memorizar. Isocórica ou isovolumétrica, que é a mesma coisa, acontece quando o volume do gás fica constante, mas não é só isso, porque o gás ficando com o volume constante é tranquilo. Mas isso acontece, essa transformação acontece quando a pressão e a temperatura mudam, mas o volume fica constante. Aí eu queria lembrar vocês uma coisa. Quando eu estava explicando lá atrás o que era o volume de um gás, eu disse que o volume do gás depende do recipiente em que ele vai estar. Se o recipiente tem um volume de 1 litro, o gás tem 1 litro. Se o recipiente é um volume de 60 litros, o gás tem um volume de 60 litros. Então, o volume do gás depende do recipiente. Aí, o que pode aparecer nas questões para confundir a cabeça de vocês? A questão pode dizer que o recipiente é incompressível. E o que significa dizer que ele é incompressível, pessoal? Que você não comprime, você não consegue diminuir o volume do gás. Ou seja, em outras palavras, está dizendo o que, pessoal? Que o volume do gás é constante. Dizer, preste atenção nisso, que as questões vão aparecer assim. Dizer que o recipiente é incompressível significa dizer que o recipiente não muda o seu volume, ele nem diminui nem aumenta. Se o volume do recipiente nem aumenta e nem diminui, o volume do gás ele é constante. E aí você sabe que vai ser uma transformação isobárica, uma transformação isocórica, ou também chamada de isovolumétrica. Aí vamos àqueles trâmites normais. Você já sabe que se V1 é igual a V2, eu posso cancelar V1 e V2 aqui na lei geral dos gases. Não precisa ficar decorando essas fórmulas. Decore a lei geral dos gases e aprenda que como o volume 1 é igual ao volume 2, você tem que cancelar e veja o que é que sobra. O que é que sobra? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Outra coisa que você precisa saber na isovolumétrica: pressão e temperatura. O que acontece quando você aumenta a temperatura do gás? A pressão vai aumentar ou vai diminuir? O que é que vocês acham? Se eu aumentar a temperatura do gás, a pressão vai aumentar ou vai diminuir? Ó, você usa o exemplo que eu sempre dei para vocês. Quais são os exemplos? Vocês, aqui na sala, são as partículas. Vocês estão agitados. Imagine que quando eu aumentei a temperatura, vocês ficaram mais agitados. Porque quanto maior a agitação, maior a temperatura. Se vocês ficarem mais agitados, vocês vão se bater nas paredes com mais força ou com menos força? Então a pressão vai ser maior ou menor? Maior. Então, pessoal, pressão e temperatura, nós vemos que eles são diretamente proporcionais. O que é que significa ser diretamente proporcionais? Se eu aumentar a temperatura, a pressão também aumenta. Se eu diminuir a temperatura, a pressão também diminui. Beleza? Pessoal, vamos relembrar. Eu tenho 3 transformações: isotérmica, isobárica, isocórica. E eu tenho 3 relações. 3 relações. Pressão e volume, eles são diretamente ou inversamente proporcionais? O que é que vocês acham? Pessoal, eu estou falando isso porque vai ter lá bem assim. Marque a alternativa correta. Aí na letra A, pressão e volume são diretamente proporcionais. Aí você tem que marcar, isso é verdadeiro ou é falso?
Pressão e volume são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais, foi aquela nossa primeira relação. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Lembra que quando o volume aumenta, você tem mais espaço, as partículas vão demorar mais a bater nas paredes. Então pressão e volume são inversamente proporcionais. Depois a gente falou da outra transformação, a gente tem outra relação, que é volume e temperatura. Volume e temperatura são inversamente ou diretamente proporcionais? Diretamente proporcionais, porque se você aumentar a temperatura, as partículas vão precisar de mais espaço, então o volume vai aumentar. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. E a última que nós temos é essa, pressão e temperatura, que são também diretamente proporcionais. Vai cair na prova, escuta o que eu estou dizendo para vocês, vai cair na prova uma questão. Marca a alternativa correta, desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Marca a alternativa correta. Letra A, pressão e temperatura são inversamente proporcionais. Letra B, pressão e volume são diretamente proporcionais. Letra C, temperatura e volume são inversamente proporcionais. Letra D, pressão e volume são inversamente proporcionais. Letra E, pressão e temperatura, não sei se tem mais alguma, mas vai ser até a quarta, até aí. Até a letra D, acho que não tem mais outra que eu vou criar não. Então vocês vão ter que saber qual a alternativa correta disso aí, beleza? Gravem isso aí, questão 3 da prova. Diagrama PV, outra coisa que vai estar na prova também. Tem que saber qual diagrama corresponde a qual transformação. Todas as transformações vai ter um diagrama específico para ela. Então você vai ter, por exemplo, essa daqui. Vamos lembrar essa daqui? Me ajudem. Esse diagrama PV corresponde a que tipo de transformação? Vocês têm que lembrar. Isso daqui corresponde a uma isotérmica. Eu até brinquei para vocês dizendo que essa curva é uma curva isotérmica, é uma curva isoterma, e que em todos os pontos você tem a mesma temperatura. Aí vamos lembrar da outra. Pressão, volume. Aí você tem assim, ó. Essa daqui corresponde a qual, pessoal? Você tem que observar, a pressão ela está se mantendo o que, pessoal? Constante. Então aqui é uma isobárica. Beleza? E nós temos a última que é essa daqui, ó. É só você olhar. Aqui a pressão está constante. Aqui, o que está constante nesse caso, pessoal? É o volume. Observe que o gás começa nesse estado aqui, ó. Aqui seria o meu estado 1, em que ele tem V1 e P1. E vai para um estado 2, que ele tem V2 igual a V1 e pressão 2. Então a pressão está variando, a temperatura está variando, mas o volume se manteve o mesmo. Então aqui é um diagrama PV para a transformação isocórica ou isovolumétrica. Só mais uma questãozinha para vocês. Ei, que transformação é essa? Pessoal, é o diagrama PV em que as três coisas estão variando: pressão, volume e temperatura. Cuidado com isso aqui, pelo amor de Deus. As três é isotérmica, isobárica e isocórica. Essa daqui, ó, significa que as três coisas estão variando: volume, pressão e temperatura. Aqui, pessoal, é uma transformação geral. Nós temos pressão, volume e temperatura mudando nesse caso. Beleza? Cuidado com essa daqui, ó. Não confundam. Diagrama PV é um gráfico, pressão vezes volume. Nós temos esses três tipos. Esse daqui é um caso geral. Vou botar aqui, ó. Caso geral. Beleza? Cuidado com isso daí. Agora, presta atenção. Olha para esse e olha para esse. É o mesmo gráfico, pessoal? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você olha para um gráfico?
Ó, a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é olhar para as informações do gráfico dos eixos. Olhar para que grandezas ele está representando no gráfico. Aqui é pressão e aqui é volume. Agora olhe para esse outro gráfico. Pressão e temperatura. Aqui é pressão e aqui é temperatura. Beleza, pessoal? Esse gráfico ele vai ter que estar mudando as duas coisas. Vocês concordam que vai ter que estar mudando as duas coisas? Porque ó, a pressão e a temperatura variam. Então você vai ter situações assim, ó, T1, P1, aqui é a minha situação 1. T2, P2, aqui é a minha situação 2. T3, P3, aqui é a minha situação 3. E o formato do gráfico vai ser uma reta. Uma reta inclinada que determina aí que eu posso, por exemplo, encontrar pressão e temperatura para qualquer ponto aqui desse gráfico. Beleza? Observe o exemplo que a gente vai resolver. Observe o exemplo. Primeira coisa, vou reforçar isso. Primeira coisa que você faz ao olhar para um gráfico é pressão, unidade da vertical, unidade da horizontal. Se for PV, é um diagrama que tem que você saber dominar esses 4 casos aqui. O resto, pessoal, vai ser mais questões como, por exemplo, essa daqui. Ó. As outros gráficos vai ser mais questões como essa. Observe a questão. Um gás ideal sofre uma transformação isocórica de acordo com o gráfico. Quando a pressão do gás for 5 atm, qual será a sua nova temperatura? Pessoal, qual é o estilo de questões que a gente está vendo agora? Eu acho que estou batendo nessa tecla várias vezes. Nas questões você sempre vai ter uma situação inicial e você vai ter uma situação final para você poder fazer uma comparação. Não tem mistério, é isso. Você tem uma situação inicial, você tem uma situação final e você vai fazer uma comparação entre as duas para poder encontrar a nova medida dessa outra situação. Você vai ter uma situação em que a pressão vai ser 5 atm e você quer descobrir essa nova temperatura. Mas para eu descobrir isso de uma situação final, eu preciso ter uma situação inicial. Pessoal, eu consigo identificar uma situação inicial olhando para o gráfico? Eu posso identificar duas situações iniciais. Olha para essa primeira aqui, ó. Na minha primeira situação, eu tenho que... Quais os pontos característicos, pessoal? Temperatura de 300 Kelvin e pressão de 2 atm. Eu posso, inclusive, usar essa outra aqui também, ó. Que a temperatura é 600 e a pressão é 4. Você escolhe, pessoal. Eu coloco aqui, ó, P1, T1, mas é só um número para você escolher quem vai ser a situação inicial e quem vai ser a situação final. Então eu vou escolher aqui, para usar como referência, essa é a minha segunda situação. Eu vou usar, ó, P2 vai ser 4 e T2 vai ser 600 Kelvin. Essa é a minha situação 2. E minha situação 3 vai ser quem? Minha situação 3. A pressão 3 vai ser justamente aqui, ó, 5 atm. E eu quero encontrar a minha temperatura aqui para essa situação. 5 atm, temperatura. Ó. Então eu tenho, ó, pressão 3, que vai ser quanto, pessoal? Olha para cá, olha para cá. Pressão 3 que vai ser quanto? 5 atm, que é a minha situação que eu quero encontrar. E a temperatura 3 é justamente a minha incógnita. Como é que eu faço, pessoal? P1, P1, P2, T2 ou P2, T2, T3, T3. Pessoal, o número ali é só um símbolo para dizer para vocês situação inicial, situação final. Situação inicial, situação final. Só substituir os dados agora, ó. 4 sobre 600 é igual a 5 sobre D3. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer logo o que escreve. Esse vezes esse e esse vezes esse. Vai ficar 4 vezes T3 é igual a 5 vezes 600. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar o 4 para cá, dividindo.
Aí fica assim, ó. Vou vir pra cá. Aí fica assim. T3 é igual a 5 vezes 600 dividido por 4. Sabe por que eu faço isso? Para poder simplificar. Eu sei que 60 dividido por 4 dá quanto? Alguém sabe? 15. Então é só eu trocar toda essa informação por 15. Ah, professor, eu gosto de fazer assim, não, eu gosto de fazer as contas. Faça. Você tem tempo para fazer, faça. Eu faço assim porque eu gosto de simplificar. Aí eu tenho o 5, eu tenho o 15 e tem um zero aqui que está sobrando. 5 vezes 150. Hã? Não, dá muito mais. 750, entendi. 750 aqui, ó. Beleza? Alguma dúvida? A gente vai agora resolver algumas atividades, tá bom? Algumas questões para poder finalizar o assunto.